Olá, ouvintes da Rádio Defensoria. Está no ar mais um programa Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e você pode ouvir o nosso podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer. Fica aqui com a gente que hoje nós temos muitas informações legais para você. Hoje nós vamos falar do casamento coletivo Enfim Casados, oferecido pela Defensoria. Não seria o mesmo sem o apoio dos parceiros, como o Cartório Loureiro, que tem sido peça-chave para a realização desse evento tão importante para a comunidade. Nós estamos recebendo o Dr. Josiel Loureiro aqui, tabelião e juiz de paz, para falar sobre essa parceria que tem proporcionado a regularização de uniões civis de forma gratuita, permitindo que muitos casais oficializem seu vínculo de maneira simples e acessível. Além da parceria com o Cartório Loureiro no casamento coletivo, nós vamos conversar também sobre os regimes de bem do casamento na união estável e abordar as diferenças e as implicações. Seja bem-vindo, Dr. Josiel. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer sempre estar aqui participando e esclarecendo, as nossas ações. Aí já vão mais de 5 mil pessoas casadas ao longo desses anos de Cartório Loureiro, A gente que trouxe para cá essa iniciativa. E sempre com a parceria com a Defensoria Pública já realizamos casamento de mais de 5 mil pessoas. Nossa, desde quando que Começou em 2017, A então governadora Sueli Campos nos recebeu numa reunião e a gente apresentou o projeto para eles, E de imediato ela chamou a Defensoria, que se entusiasmou bastante com a ideia, e passamos a ter aí a participação de várias entidades, E fizemos casamentos junto com igrejas, junto com o governo do estado, junto com a prefeitura, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, enfim, já tivemos aí, já perdi as contas, na verdade, de quantos casamentos coletivos nós fizemos. E aí, realmente eu não tenho ideia, a gente acaba não mensurando o impacto de tudo isso. Quantas pessoas foram atingidas? Eu sei que eu parei de contar quando deu 5 mil pessoas, 5 mil noivos. Ou seja, se você multiplicar aí por, 4, pelo menos 2 de cada lado, pai e mãe de cada lado, nós estamos falando de 20 e 25 mil pessoas atingidas diretamente, entre pais e noivos, E se você for olhar parentes, filhos, primos, amigos, certamente a gente já atingiu mais de 100 mil pessoas no nosso estado ao longo dessa história. Porque tem uma importância social e jurídica, Muito grande, muito grande. Até alguns filhos que não têm sobrenome do pai, da mãe, aí depois, quando faz o casamento, acaba retificando os documentos, O casamento, ele é um ato que, ele tem uma história muito bonita, Uma história que nasce lá ainda em idos da nossa própria existência. O casamento ele é tão antigo quanto a própria sociedade. É bíblico, E ele foi se amoldando ao longo das eras e ao longo das sociedades em que ele foi incluído. Tudo quanto é canto você vê algum tipo de casamento. Formas diferentes, mas sempre a celebração do amor, da família. Então, a importância do casamento para a sociedade é algo incomensurável, não tem como a gente medir. Muitas vezes, uma das experiências que eu tive, eu casei um casal, ela com 90 e poucos anos, ele com 96. Eles eram indígenas. Mas não foi coletivo? Não. A gente fazia um coletivo dentro do cartório à época. E 6 meses depois, chega, acho que a filha dele, ou a neta dele, para registrar o óbito dele. Poxa. Não. Pelo contrário. Que a gente ficava conversando, com a família e, era como se ele esperasse resolver essa situação para poder descansar. Então, o impacto social, emocional, coletivo que traz esse tipo de evento, realmente não tem como medir. Nós temos ainda hoje inúmeras
inúmeras mulheres, especialmente mulheres, homens também, né? Já tem, mas assim, especialmente mulheres que têm esse sonho dentro do coração durante anos, desde que era uma garotinha, e querem realizá-lo, né? Mas muitas vezes, devido a custos, especialmente para se fazer um evento dessa magnitude, acaba sendo impeditivo. As pessoas vão protelando, nascem filhos, netos. E aí, quando a gente faz essa ação, a gente vê muitas vezes esses netos, esses filhos ali comemorando com seus pais esse momento. Então é muito bonito quando você consegue realizar isso, né? Eu que sou juiz de paz, né, que sempre sou eu que celebro esses casamentos, realmente eu me emociono todas as vezes, né? E faz a gente se emocionar também. Eu choro toda vez. Eu sempre digo que casamento, se não tiver choro, não é casamento. É qualquer outra coisa, menos casamento. Tem que ter emoção, né? Tem que ter emoção. Afinal de contas, é muitas vezes um sonho realizado. E como é que o cartório se organiza internamente para atender a demanda das inscrições e da análise dos documentos? É sempre um desafio atender tanta gente, né? Um curto espaço de tempo, até porque o cartório não para atender essa demanda. O cartório não pode parar. Todo dia nasce gente, todo dia morre gente, todo dia a gente casa em outras situações, né? Então, o cartório tem que atender essa demanda extra nesses momentos, né? E uma demanda de 187 casais, né? Não é fácil. Mas nós temos uma equipe maravilhosa, muito bem treinada, muito bem gerenciada, né? Pelo Dr. Lúcio e pelo Michael, que são chefes do setor. E, graças a Deus, nós já temos um know-how muito grande em relação a isso. Afinal de contas, são desde 2017, se não me engano, foi 2017 o primeiro evento que a gente teve de casamento coletivo. E isso tem impactado diretamente a nossa vida e a vida da nossa sociedade. E por conta do casamento, como que foi a procura no cartório, a movimentação? Ficou muita gente de fora ou deu a quantidade de vagas? Ficou faltando, não deu para quem quis, né? Todo ano o pessoal... Agora o pessoal tá esperto e já corre logo nos primeiros dias, né? Para não perder a chance. Assim, nós temos realmente tentado atender toda a demanda, né? Mas especialmente o nosso brasileiro gosta de deixar para o último dia. Eu lembro. Fica lotado, né? Fica lotado e não traz o documento X, a testemunha não vem. E assim, são questões da lei. A lei é que dispõe quais são os documentos, o que tem que trazer, quais são os procedimentos. Então não é uma vontade do cartório ou do juiz de paz. Não, tem que atender ou você traz aquela documentação ou você não pode casar. E foi publicado edital, né, com bastante antecedência, com todos os documentos, com todos os prazos. Mas o nosso brasileiro adora deixar para a última hora. E o bom é que se a pessoa tiver com alguma pendência de documento, a defensoria já ajuda a resolver também, né? Sim. Aí a pessoa já casa e fica com tudo em dia. É importante regularizar a vida das pessoas, é importante fazer com que o cidadão perceba que ele é visto, que ele não é invisível aos olhos do Estado, né? Que o Estado está ali para atuar em prol do bem-estar comum. Né? Hoje é um princípio constitucional, né? A felicidade. É buscar a felicidade. E um evento como esse tem também esse aspecto, né? Não só registral, não só documental, mas especialmente na busca do bem-estar comum. E vocês têm estatística de qual o regime de bens mais escolhidos pelos casais? Nem precisa. Comunhão parcial. Comunhão parcial, disparado. Às vezes aparece uma separação por ali, Parece, né? mas é muito raro. É muito raro. Separação, seja ela... Assim, existe a separação obrigatória, né? É a questão da idade, né? Idade, né? 16 anos é chamada idade núbio no Brasil. Só pode casar quem tem acima de 16 anos. Até 18 anos você precisa da autorização dos pais. E aí, muitas vezes, quando o pai não está, né? É muito comum também aqui, infelizmente, há um combate, né, contra a paternidade irresponsável, que acontece muitas vezes, infelizmente.
Então, muitas vezes, a mãe é obrigada a criar sozinha. Mas o pai não morreu. O pai está em algum lugar. Então, a lei fala que tem que ter autorização dos dois. Aí entra a defensoria para poder resolver também essa questão no suprimento de vontade. Toda vez que houver suprimento de vontade, aí precisa casar pelo regime da separação obrigatória. Você pode explicar melhor esse suprimento de vontade? É assim, a mãe disse, não, deixa ela casar, menina é bom. Aí o pai disse, não deixa. Eu não quero, esse cara é sem vergonha. Né? Quem vai suprir a divergência? O juiz. Ah, tá. E aí, nesse caso, né, há necessidade, né, também. Outra, a pessoa já foi casada, viúva, né, ou divorciada, não deu partilha, tem bens ali que ficaram, é meu, é dela, de quem é, né? E para não haver para não haver uma confusão patrimonial, há essa necessidade também de se impor o regime da separação de bens. E também para o idoso, né? Mas aí é um pouquinho diferente hoje em dia. As pessoas estão acostumadas no passado a entender que quem tinha acima de 60 anos tinha que casar pelo regime da separação obrigatória. Houve uma mudança que elevou para 70 anos essa idade. Ok. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão aplaudida, né, por todos os que atuam na área, ele tem uma decisão muito inteligente. Ele falou o seguinte, olha, tudo bem, a gente mantém o regime da separação obrigatória para os maiores de 70 anos, mas não de forma tão impositiva. Ou seja, o que isso quer dizer? Quem tem acima de 70 anos, via de regra, vai casar sob o regime da separação obrigatória. Porém, ele pode ir no cartório, fazer um pacto antinupcial e optar por um outro regime. Inclusive da comunhão universal, se ele quiser. O jurista, né, o julgador, entendeu que se ele estiver são, a ponto de poder ir no cartório e fazer esse pacto antinupcial, nada impede dele escolher o seu próprio regime de bens. Então, hoje nós temos 2 regimes de bens supletivos, por assim dizer, comuns no Brasil. O comunhão parcial? Antes e depois de 70 anos. Comunhão parcial para os menores de 70, quem tem abaixo de 70, e separação obrigatória para quem tem acima de 70. Querendo sair dali, eu tenho que fazer um pacto antinupcial. E depois que a pessoa casa, ela pode alterar o regime de bens? Pode sim, mas hoje ainda precisa de autorização judicial. Quais são os requisitos? Não, a lei não prevê requisitos, né? Muitas vezes, casou sob o regime da separação obrigatória por uma questão, por exemplo, de não ter dado partilha aos bens do casamento anterior. E aí ele vai, excelência, agora já não tem mais aquele impedimento, né? Eu quero adotar a comunhão parcial. Ou acontece também em casais que são empresários, que são empreendedores. Pô, amor, já vi isso acontecer, né? Um casal que ambos eram funcionários públicos, com bons salários, mas um deles era um empreendedor nato. Ele queria empreender, ele queria montar o seu estabelecimento próprio. Mas a gente sabe que empreender traz riscos. E a esposa, e ele também não queria que alguma dívida das empresas dele viesse a afetá-la. Então, eles pediram a alteração do regime de bens. Eles já tinham comunhão parcial e adotaram a separação total, através de autorização judicial. O projeto de reforma do Código Civil, que está tramitando no Congresso, foi aprovado na Câmara, agora está no Senado, acho que é isso, ele prevê essa mudança. Você vai poder fazer essa alteração diretamente no cartório. Mais fácil, né? Mais fácil, mais rápido, mais barato. E quais as principais diferenças entre a união estável e o casamento civil? Olha, hoje em dia, em termos de direitos, não há muito mais... As diferenças são muito pequenas, né? Mas vamos fazer um apanhado rápido para que as pessoas entendam o que é cada coisa.
primeira coisa é entender que tem um namoro, né? Uhum. Para a turma mais radical, tem o ficar, né? Antes de namorar. Vamos dar uma ficada para ver se combina, se dá... Fazer um se dá estágio match, probatório, né? Ver se dá match. E começa a namorar. Ok. A nossa norma jurídica, ela diz o seguinte: começou a ter o intuito de constituir família, se vocês, casais, estiverem com o intuito de família, vocês já estão em união estável. Independente ou não de ter filhos, né? De ter filhos, de ter escritura, de ter contrato, de ter nada. Uhum. Ela é um fato. Ah, mas precisa coabitar? Você já precisa morar debaixo do mesmo teto? Não. Não. Há casais que vivem há anos, cada um no seu quadrado, por assim dizer, né? Às vezes dá mais certo assim, né? Quando as pessoas têm muitas manias, né? Geralmente elas não querem abdicar disso. E aí é muito comum hoje no Brasil você acabar utilizando essa união estável como um estágio para o casamento. Uhum. Não, vamos morar junto e aí a gente casa, se der certo, né? Muitas pessoas agem desta maneira. Até porque é mais fácil desfazer do que um casamento oficial, assim, né? Tem duas questões ligadas a isso aí. Ok, é um fato. Começa hoje, amanhã termina, tá tudo certo. Juridicamente falando, em termos de dissolução e constituição da união estável, é assim. Uhum. Porém, em termos de bens, é o contrário. As brigas mais ferrenhas hoje... é quando não estava... é a união estável. Por quê? O que acontece assim? Vamos lá. Vamos dizer que A casou com B, né? E B ganhou muito dinheiro ao longo de muitos anos. Uhum. E aí, mas antes de A casar com B, eles viviam em união estável. E antes deles viverem em união estável, eles eram namorados. Ok. Quando foi que esse namoro virou união estável? Em que data? Em que momento? Porque a partir dali, o cônjuge, o companheiro, passa a ter direitos. O casamento tem data certa. Todo mundo sabe. Mas e a união estável? Aí tem que provar, né? Ah, mas eu já dormia na tua casa em 1994. Não, mas você ia dormir lá fim de semana e voltava para a sua casa. Era só porque é uma questão de comodidade. A gente não estava vivendo em união estável, a gente era namorado ainda. Tanto que muita gente hoje faz contrato de namoro, né? Então, é muito complicado, muitas vezes, no caso concreto, você definir quando termina o estado de namorados e quando inicia o da união estável. Aí a confusão é grande. E no casamento coletivo agora, teve muitos casais que já tinham união estável e foram para converter? Assim, eles não farão conversão, né? Eles farão realmente o casamento. Existem os dois institutos jurídicos, a conversão da união estável em casamento, onde não há celebração, é apenas um pedido e uma conversão. Uma decisão administrativa e a pessoa já está casada, registra no livro B também. E existe a pessoa que está em união estável e resolve casar. Casamento mesmo, com celebração, com tudo, como manda o figurino, né? E como que é a sua experiência de oficializar tantas uniões num único evento coletivo? Olha, já estou acostumado, né? Eu já estou acostumado. Eu acho que a prova de fogo... Lembra como foi a primeira vez? Sim. A primeira vez, em um número maior mesmo, foi o maior casamento que a gente teve até hoje no estado, né? Foram 300 casais. Então, eram 300 casais, são 600 noivos. Mais 600 pessoas que eram as testemunhas, né? De cada lado. Então, já estamos em 1.800 pessoas. Então, a estimativa do evento eram 2.500 pessoas lá no local, foi no Parque Anauá. Mas, pelo que a gente conversou, passou de 3.000. Passou bastante de 3.000 pessoas no evento. E realmente foi aquele mundo de gente ali, né? Mas, assim, graças a Deus, eu acho que
Nesse aspecto eu fui muito abençoado. Eu não fico nervoso, eu consigo me comunicar bem, né, ali. E acho que é porque eu tenho um extremo prazer no que eu estou fazendo e sempre entrego a Deus. Sempre peço, Senhor, me ajude a fazer o melhor. Não por mim, mas por esses casais, por essas famílias que estão aqui, porque elas merecem. Eu não sou merecedor, sou um pecador, mas o casamento merece, a família merece e a nossa sociedade merece. E dos casamentos, enfim, casados, né, da Defensoria, tem algum casal, uma história que tenha te marcado? Dessa vez eu não vi ainda essa análise, né? A gente ficou de marcar uma data para trabalhar esses detalhes que a gente das sempre edições puxa. anteriores, tem alguma lembrança? Tem. Aí tem vários, né? Mas o que mais me marca sempre são os casais idosos. Sempre. Casais com 50 anos de união. 50 anos de união, com filhos, com netos, até bisnetos. Eu entrevistei um casal que se inscreveu esse ano, com essa data. Eu acho muito bonito. E assim, aqui eu fiquei bastante emocionada, e todo mundo também lá na edição do ano passado, sim. daquele casal do hospital, que o rapaz estava doente. Ele foi realmente muito emocionante, a gente correu para lá, né? A situação era um tanto incerta à época, né? Graças a Deus não aconteceu pior, né? Pelo que eu soube. Mas assim, realmente você levar toda uma equipe, né? Mobilizar um monte de gente para realizar um casamento dentro do hospital. Algumas pessoas podem dizer assim, pra quê? Já tá com o pé na cova. Mas é porque nunca passaram por algo assim. Não viram a emoção nos olhos do noivo, da noiva, dos pais deles, né? Que um, inclusive, veio de Manaus, né? Para poder participar ali. Então, quem não tem essa sensibilidade não entende o valor de um ato como esse, né? De você, repito, enquanto autoridade pública, enquanto representante do Estado, sair da sua cadeira, vou até usar um termo chulo, levantar a bunda da cadeira e ir ao encontro daquele que precisa, do necessitado, do descamisado, do desassistido muitas vezes, ali não pelo Estado, porque ele estava hospitalizado, enfim, mas pela vida, né? Que a vida às vezes dá uns baques na gente grande. E aí prova mesmo, né? Que é na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Tanto que foi o que eu falei no dia, né? É na saúde, realmente, e na doença. Então, é realmente emocionante. Eu realmente... eu acho que esses momentos pagam todo o nosso esforço. Isso. E quais os cuidados legais que o cartório toma para garantir que todas essas uniões estejam juridicamente corretas? Aí vai a parte chata, né? Aí tem que trabalhar muito. Analisar todos os documentos, ver se está tudo certinho conforme a lei. Muitas vezes tem que conversar com os noivos, a gente não dá. Esse documento aqui está inservível, né? As pessoas dizem, mas não tem prazo de validade o documento. Só que o que acontece com relação ao documento, né? A própria lei fala que se ele não estiver apto a lhe identificar, ele não pode ser utilizado. Eu tive caso já da pessoa com 60 anos apresentar um documento que tinha 12 anos. Meu senhor, não estou dizendo que esse documento seja falso, nem que não seja seu. Eu estou lhe dizendo que eu não tenho como, olhando para esse documento, afirmar que o senhor é o senhor. Ele tinha 12 anos de idade no documento, e tinha 60. E tinha 60. Ou seja, foi há 48 anos atrás que emitiu o documento. Tudo amarelado. E outras, às vezes as pessoas deixam no bolso, chove, ou vai para a máquina de lavar, e fica aquele documento todo acabado. E aí realmente não tem como identificar a pessoa através daquele documento. Aí a gente tem que negar, né? Ou quando falta a certidão. Quanto ao regime, né, de casamento, eu tenho uma curiosidade. Participação final nos aquestos. Esse aí quase ninguém usa.
Eu nunca tinha ouvido falar, você pode explicar? Ele é muito raro. Os aquestos, o que são os aquestos? Os aquestos são os bens adquiridos onerosamente durante a sua relação. É como se tivesse dois regimes, um durante o casamento e um para após o casamento. É como se você vivesse durante o casamento com separação e ao final com comunhão parcial. É meio que um regime híbrido, se olhar ele em comparação com os outros. Mas ele é tão confuso e tão especial que eu só vi um. Até hoje, eu sou tabelião e registrador desde 2013. Só vi um pacto antinupcial sobre o regime da comunhão parcial, final dos aquestos. Tanto que eu mesma nunca tinha ouvido falar. E as certidões de casamento, após a cerimônia do casamento coletivo, eles recebem no mesmo dia, Recebem no mesmo dia, com folha de segurança, tudo bonitinho. Eles já saem de lá, como eu sempre digo, né? Casamento faz comunhão plena de vida segundo o Código Civil. E aí você entrega 2 certidões e recebe uma. Porque é junta das 2 pessoas. Eram 2, agora é um só. Como diz a Bíblia também. Eram 2, agora é um. É assim que funciona o casamento religioso com efeito civil? Como é que é? O casamento religioso com efeito civil, ele guarda muita semelhança com o casamento civil. Historicamente, o casamento é religioso. Ele surge através das diversas religiões do mundo. Com o nosso histórico cristão, né, não seria diferente. E a partir do Brasil República, há uma separação e se civiliza, digamos assim, o casamento, que era religioso até então. Só religioso, né? Só os padres é que podiam casar até o início da República, lá, em 1889, né? Então, a partir dali, o casamento se torna civil. Há muitos lugares onde o casamento ainda é religioso no mundo. Isso não é novidade, não é algo que era só do Brasil, né? Pelo contrário, nós temos aqui até muito mais liberdade que em muitos lugares. Nesse caso, o normal, o comum, o que é o mais usual, é as pessoas irem até o cartório e darem entrada no processo de habilitação. O processo de habilitação é que vai dizer, olha, você está apto a casar. E diante da certidão de habilitação, o padre, o pastor, marca uma cerimônia religiosa, faz o casamento lá, registra no livro lá deles, cada entidade tem a sua formatação, né, para isso, e traz a certidão daquele casamento religioso para o cartório. E aí nós registramos ele no livro B auxiliar. O livro do casamento civil é o livro B. O do casamento religioso com efeito civil é o B auxiliar. E o A é de nascimento? A de nascimento. É a sequência da vida. A nasce, B casa, C morre. Morre. O C é de óbito. De óbito. E, por exemplo, se ocorrer algum errinho de data, de letra de nome... Aí pode pedir uma retificação. É só a pessoa ir lá depois no cartório, né? Teve um errinho aqui, troca ali a letra, troca uma data. Mas é complicado? Demora? Não, é muito rápido, muito fácil. Hoje em dia, as retificações do cartório são muito ágeis. Até mesmo as retificações que antes precisavam passar pela justiça, agora já faz direto, né? Quase tudo hoje se retifica em termos de nome, né? No cartório, quase. Não tudo ainda. Mas já melhorou bastante. Uma coisa que o pessoal sempre reclama é sobre a certidão, né? E eu até entendo. Eu tive casos do cara chegar com uma certidão manuscrita. Nossa! Antiga, com aquela letra assim bonita, né? E entregar, né, no cartório para habilitação. O processo de habilitação, os documentos exigidos por lei é a certidão. E aí ele quer de volta a certidão dele, original, uma questão histórica e tal. E não pode. Ela é um documento de porte obrigatório, ela faz parte do processo de habilitação. E aí o pessoal fica chateado, né? Quero a minha certidão de volta. Mas ela não deixa de ter valor, né? Legal. Olha, assim, ela não está, digamos, invalidada, mas ela não condiz mais com a realidade. Por causa do Estado Civil. Isso, ele não é mais solteiro. Aquela pessoa talvez não tenha nem mais aquele nome. Então,
sempre digo que a certidão, ela é uma foto no tempo. Ela é condizente com aquele momento do tempo. Amanhã pode não ser mais. Amanhã aquele cara pode estar divorciado. Amanhã aquela noiva, aquela esposa pode ter morrido. Enfim, né? Por falar em nome, essa questão sempre da mulher usar o sobrenome do marido, né? Antigamente, não sei se era obrigatório, porque acho que todo mundo trocava, mas hoje não é mais, né? Não. Só faz se a pessoa quiser. E o contrário, tem muitos homens que querem compartilhar o sobrenome da esposa? Eu? É? Meu nome, a minha esposa pegou uma partícula do meu nome e eu peguei um dela. Oh, que legal. Então, nós dois somos... Nessas inscrições que teve agora, teve alguém que fez assim? Eu não me recordo. Esse detalhe gente, né? Mas realmente, assim, ainda é cultural que a mulher troque, né? Em alguns países ainda é obrigatório a mulher assumir o sobrenome do marido, né? Tudo é conforme a cultura, né? Há casos do contrário também. Há casos em que o sobrenome que fica é da família dela e não dele, né? Dos filhos, por exemplo, né? Há países, é mais raro, mas há países em que é obrigatório a criança assumir o sobrenome da mãe. Então, doutor Josiel, deixa o recado para o pessoal sobre o casamento. Olha, dia 16 de maio. A gente manda um recado especialmente para as noivas, né? Que ficam nervosas, preocupadas. E eu sempre digo, vai dar tudo certo, né? Deus já colocou a mão, né? Então tudo que ele faz é perfeito. Tanto a equipe da defensoria quanto da prefeitura são muito zelosas nisso. Casamento só acontece quando há essas partes envolvidas, né? Casamento não acontece sem o cartório. Casamento não acontece sem juiz de paz. Casamento não acontece sem noivos. Então, tudo é um somatório. Todo mundo é parceiro. Todo mundo parceiro, ficar todo mundo atento. A defensoria sempre conduz com muita maestria esses dias que antecedem, né? A vara da justiça itinerante. A vara da justiça itinerante. A vara da justiça itinerante é algo muito especial aqui também no nosso estado, né? Pelo histórico que eles têm, né? Por tudo que eles já fizeram, né? E aí eu sempre digo que tem um pai e uma mãe, né? A doutora Tânia é a mãe, a mãezona da itinerante, e o doutor Eric é o pai. São duas pessoas com corações, assim, gigantescos. E eles passaram muito tempo, né? E eles são realmente muito empolgados, né? Com essas questões. No nosso caso, a doutora Euseni, que é a maestra. Eu diria que ela é a madrinha da itinerante. Apesar dela ser da defensoria, né? Eu costumava dizer para ela que ela era a madrinha da itinerante. Agora está virando uma fada madrinha, né? Está até conseguindo o visual para as noivas. A gente trouxe aí, graças a Deus, alguns ternos, camisas, cintos, gravatas, sapato. Todo mundo bonito. Tem 2 sapatos aí zerados, pessoal. Os noivos aí vão correr atrás da doutora Euseni. Doutora Euseni, coloquei a senhora na roda agora, viu? Olha, tem 2 sapatos zeradinhos para ir. 41, eu acho. 41 é 42. Para doar para os nossos queridos noivos aí. Obrigada pela sua participação, doutor Josiel. Se Deus quiser, dia 16 não vai chover. Amém. Vai estar aquele visual lindo lá no Parque do Rio Branco. E com aquela sua bênção especial, vai fazer todo mundo se emocionar de novo. Com a graça de Deus estaremos lá. E convidamos, né, vocês, todos noivos aí, parentes, amigos, a participar desse momento, prestigiar, porque eu sou testemunha também do esforço que a Defensoria faz para realizar, né, um evento desse. Não é fácil, gente. Não é fácil. A estimativa hoje é para quantas? 3 mil pessoas? Eu não sei o total. Mas é pelo menos 3 mil. Pelo menos. Entre noivos, convidados, amigos, parentes, e estrutura. Sempre tem aquele pessoal que chega de curiosidade. É um Ainda evento. mais num lugar aberto, né? Eu acho legal, tive um colaborador meu que falou uma frase muito interessante para mim. Foi depois do casamento da Assembleia. A casa da Assembleia foi um dos mais badalados, né? Que a gente teve. E ele falou assim, doutor, eu acho interessante que só depois que o senhor iniciou esse projeto é que casamento de pessoas simples foram notícia.
E é legal ter isso, né? Sai até na coluna social. Coluna social, a imprensa toda lá e foto... Eu sempre brinco, né, com os noivos. Prepare-se para as fotos dos paparazzi. Não. Então é muito legal ver essa situação acontecer. Então, mais uma vez, obrigado, Dr. Josiel. A gente vai encerrando mais esse Entrevistas DPE. Obrigada a você que está sempre escutando os nossos programas. E segue a gente lá nas redes sociais, no YouTube, Deezer, Spotify, no Instagram da Defensoria. Eu sou Gislaine Teixeira e te espero no próximo encontro. Até lá!